Fala, meus amigos, daquele jeitão! Olha só, hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Rankin Bass e também saber um pouco dos bastidores da maior criação desses caras, os Thundercats. Um desenho que encantou gerações e até hoje é cultuado como um dos maiores da história das animações. Então, bora conhecer todo o processo criativo por trás desse desenho animado, dos sobreviventes da destruição de Thundera e descobrir que a luta da Rankin Bass na criação dos Thundercats pode ter sido maior ainda e também muito mais difícil até que a eterna luta entre o Lion e o terrível Mun-Ha, o de vida eterna. Então, se você gosta de Thundercats e gosta de saber a história por trás daquele seu desenho preferido da infância, seja bem-vindo a mais um Coleção. Gente chegar até uma certa reunião que ocorreu em um escritório de criação, quando alguém por acaso decidiu saber um pouco mais sobre alguns desenhos aleatórios, mostrando heróis que eram uma mistura de felinos com humanos, a gente precisa voltar para onde realmente tudo começou. Então, a nossa história de verdade começa em 1948, quando um jovem artista gráfico chamado Arthur Rankin Jr. iniciou sua carreira na poderosa rede ABC. Alguns anos depois, mesmo já sendo diretor de arte, Arthur decidiu abandonar o emprego e em 1952 começou a caminhada para ter o seu próprio negócio. Só que esse emprego na ABC deu uma oportunidade para o Arthur criar um link com vários escritórios de entretenimento. E foi nessas que durante uma visita a Nova York, ele conheceu o Julius Bass, que trabalhava na New York Advertising, uma empresa de propagandas e que também estava bem satisfeito com o trabalho. Os dois acabaram se tornando amigos e descobriram ter muito em comum, inclusive o desejo de serem donos dos seus próprios narizes e também das suas criações. E foi assim que em 1960 eles fundaram a sua própria companhia chamada Videocraft International. E o primeiro trabalho da Videocraft foi uma série animada chamada The New Adventures of Pinocchio, uma animação com 130 episódios de 5 minutinhos que eram produzidos em stop motion. Here's Pinocchio, what a happy lad, since the day he lost his strings. He can walk and talk and fly, do anything I try. Então, o sucesso da série trouxe um pouco de dinheiro para o caixa da empresa, que já em 1964 conseguiu produzir a animação em longa-metragem Rudolph, a Rena do Nariz Vermelho. Sendo feita para ser uma animação natalina, o filme foi exibido naquele Natal de 1964 em vários canais de televisão dos Estados Unidos. E além de ser um grande sucesso, também se tornou um grande clássico, sendo exibido sem interrupções por lá durante absurdos 47 anos. Há sempre amanhã, tanta coisa a fazer e não temos tempo a perder. Inclusive, na época, o Arthur Rankin Jr. foi perguntado em uma entrevista se ele tinha certeza absoluta que Rudolph ia fazer sucesso no lançamento. E ele falou, obviamente, que sim. Mas depois, dando algumas risadas, ele confessou em off que jamais imaginou coisa parecida e comentou na época com o parceiro Julius Bass que se o desenho do Rudolph conseguisse uma reprise em 1965, já estaria mais do que bom. Mas voltando para nossa história, em 1968, a dupla muda o nome da companhia Videocraft para Rankin Bass Productions e passa a investir cada vez mais em especiais de Natal para a TV norte-americana, como foi o caso de Frost, o boneco de neve lançado em 1969, também o Ano Sem Papai Noel de 1974 e vários outros especiais da Rena Rudolph e do boneco de neve Frost. Isso só citando alguns para a gente não se alongar demais. Feliz aniversário! Ei, eu disse minhas primeiras palavras, mas bonecos de neve não falam. Está bem. Vamos lá. Que brincadeira é essa? Será que eu estou...
Olha, simplesmente a Rankin Bass virou sinônimo de excelência e tradição no mercado norte-americano quando o negócio era produzir especiais de Natal e também da literatura mundial. E além disso tudo, a Rankin Bass também produziu alguns filmes live action ao longo dos tempos. E por falar em literatura, em 1977 e também 1980, a dupla Julius Bass e Arthur produziram também os longa-metragens animados O Hobbit e O Retorno do Rei, os dois sendo baseados nas famosas obras de Tolkien. Hear you now, a story of good against evil, an epic that has its beginning and an ending, and ends at a beginning. Listen as we speak of the fall of a Lord of Darkness. Nessas, os dois criadores já tinham conseguido o objetivo deles, que era deixar a marca Rankin Bass registrada e eternizada no mundo todo. Então foi com esse pensamento que em 1982, cada vez mais fascinados pelo lado da fantasia, que a empresa produziu o clássico animado The Last Unicorn, conhecido aqui no Brasil como O Último Unicórnio, um filme aclamado pela crítica e pelo público em geral. Foi igualmente fácil capturar, se quiser saber. Não se vanglorie, velha. Sua morte está sentada naquela jaula. Ela está ouvindo você. Oh, ela me matará um dia ou outro. Mas ela lembrará para sempre. E essa animação foi quase que totalmente produzida no Japão, nos estúdios da Topcraft em Tóquio. Olha, e essa foi só mais uma das parcerias da Rankin Bass com os japoneses, já que isso já acontecia, isso já rolava desde os anos 60. Mas para facilitar, daqui para frente a gente vai começar a chamar a Rankin Bass simplesmente de RB, beleza? E assim, ó, os caras mandavam bem demais nos acordos com os japoneses, principalmente para produzir todos os especiais que eles faziam no stop motion, que eles chamavam de Animagic. E foi dessa forma que a Rankin Bass, ou ARB, ficou conhecida. Bom, vocês estão vendo que aos poucos a gênese de como seria o desenho dos Thundercats ia se formando, não é verdade? Afinal, foi tudo isso e muito mais que deu bagagem suficiente para que no início de 1984, a RB, com sede em Nova York, decidisse expandir ainda mais os horizontes. E dizem que a dupla Julius e Arthur tinham o costume de fazer reuniões semanais com vários membros da equipe deles e também com pessoas de fora que queriam trazer ideias novas, já que os caras estavam sempre tentando revolucionar. E foi numa dessas reuniões que estava lá o Julius e o Arthur, também a Lee Densher, que tinha começado sua carreira como secretária da RB e que ascendeu ao cargo de produtora graças à sua criatividade, e também Stan Weston, presidente da Leisure Concepts, uma empresa responsável por tratar de licenciamentos da RB. E o motivo em específico dessa reunião lá no início de 1984 era para tratar sobre novas possíveis séries para televisão, já que a RB também tinha bastante gabarito nessa área. Já que eles produziram ao longo das décadas desenhos como The King Kong Show e The Smoke Beer Show, ambos em parceria com a Toei do Japão, e também desenhos musicais como The Osmond Shows e The Jackson 5, que obviamente dispensam maiores apresentações. Achei! Droga, eu tenho que ir ao baile da Samantha Christie! Você é muito pequeno para ser o galã da Princesa Pop, caçulinha. Depois você está gripado. O médico disse que tem que ficar de cama. O que está dizendo aí no termômetro, cara? Agora comece a molhar o seu frango. Aonde você arranjou esse termo? Mas voltando para a lendária reunião, quem também estava por lá era o Michael J. Solomon, um dos donos da Telepictures Productions, futura Lorimar Pictures, que era a empresa responsável por negociar com as emissoras norte-americanas a exibição das criações da RB no conhecido sistema de syndication. Os caras adoravam esse negócio. E segundo a produtora Lee Densher já falou em várias entrevistas, os Thundercats não estavam em pauta nessa reunião. Aliás, os caras nem sabiam da possibilidade da existência deles. Acontece que em determinado momento, o Stan Weston foi tirar da pasta de portfólios dele alguns documentos e junto vieram os rascunhos de desenhos de uns seres meio felinos, meio humanos. Dizem que o Julius Bass pegou o portfólio do Stan Winston e perguntou: Jesus amado, foi você que fez isso? Olha, tá bom demais. Então, o Julius mostrou a arte para o Arthur e continuou explanando que aquilo tudo era muito detalhado, muito sombrio e muito estilo quadrinhos da DC Comics. E aí, nessa altura da reunião, o representante da Telepictures já tinha contribuído com mais algumas ideias. E ele estava mostrando uma possibilidade de parceria da RB com a Mattel para produzir algum desenho animado da fabricante de brinquedos. Mas foi novamente interrompido pela dupla que disse que a RB precisava de um desenho próprio,
algo que pudesse passar de segunda a sexta e fizesse a criançada se interessar de verdade, e aqueles homens gato, por algum motivo, tinham esse potencial. E nessas, enquanto o representante da Telepictures tentava convencer a dupla de que era importante fechar com a Mattel para produzir desenho animado de algum brinquedo dos caras, o Stanley Wellston também tentava tirar o corpo fora, dizendo que na verdade esse desenho dos homens felinos não era propriedade dele. Na verdade era de um amigo chamado Toby Wolfe, mais conhecido como Ted Wolfe, e que contou que tinha a ideia de apresentar o projeto em um futuro próximo, mas o Julius e o Arthur pediram que Stanley Wellston parasse tudo imediatamente e trouxesse o Ted para uma reunião com eles. Mas quem era esse tal de Toby Wolfe, afinal? Bom, se vocês estão gostando dessa história, que tal deixar aquele like felpudo e compartilhar para que mais pessoas conheçam a origem verdadeira dos Thundercats, hein? Que tal? Bom, Toby, ou Ted Wolfe, na verdade se chamava Theodore Walter Wolfe, e tem uma história de vida bem interessante até chegar na criação dos Thundercats. O Toby Wolfe nasceu em 1922 e ainda era muito pequeno quando perdeu o pai, sendo criado pelos avós por um bom tempo, até que os dois também morreram, levando o pequeno Ted a passar toda a adolescência em um orfanato. E aí, quando ele completou 19 anos, ele conseguiu sair do orfanato, conheceu uma menina e logo se casou. Só que aí veio a Segunda Grande Guerra Mundial, logo os Estados Unidos entraram nela e o Toby Wolfe foi convocado. Então o Ted trabalhou como mecânico do exército por um bom tempo e na famosa Batalha de Ardenas, na Bélgica, um pouco antes do final da guerra, ele acabou perdendo parte de uma perna, ganhando uma medalha de coração púrpura no processo. E aí, ao voltar para os Estados Unidos, ele acabou se formando em engenharia mecânica, mas logo abraçou a profissão de inventor de brinquedos com várias patentes registradas e diversos trabalhos para grandes fabricantes de brinquedos dos anos 60 e dos anos 70. Em 1981, segundo conta sua filha Janice Wolfe, Toby Wolfe já estava praticamente aposentado e curtindo a vida numa boa. E foi exatamente assim, curtindo a vida numa boa, que numa viagem a passeio, o Toby Wolfe teve uma ideia baseada na mitologia japonesa. Depois disso, ele criou alguns esboços de uma equipe de personagens musculosos e super poderosos que combinavam poderes sobre-humanos e animais. Para os primeiros conceitos sobre nomes, a aparência e poderes dos personagens, ele contou com a ajuda da família, principalmente da sua filha Janice. Bom, agora que a gente já sabe um pouco da riquíssima história do Toby Wolfe, que tal a gente voltar lá para 1984, lá para o início de março, alguns dias depois da famosa reunião que eu já contei para vocês. Já que aí o Stan Winston levou o amigo até a dupla Julius e Arthur, juntamente com a produtora Lee Daniher, e depois de algumas semanas de muito brainstorm, reuniões estratégicas com o pessoal da Telepictures, ficou decidido que Thundercats seria um desenho com formato semanal e uma temporada inicial de 65 episódios. Thundercats! Bom, tudo decidido, a Telepictures começou a correr atrás de canais interessados, quanto mais melhor, e o Julius e a Lee Daniher começaram a correr atrás de investidores. Já o Arthur Rankin Jr. foi para o Japão fechar com algum estúdio a produção dos episódios, já que a RB achava, não sem razão, que apenas os japoneses poderiam dar fluidez de movimentos e detalhes que o desenho tanto precisava. De início, a ideia se mostrou realmente promissora, com a Telepictures conseguindo o interesse de mais de 100 emissoras, olha só, enquanto os envolvidos na produção conseguiram 15 milhões de dólares, grande parte vindo da própria Telepictures, que assumiu o risco em cima do sucesso ou fracasso dos Thundercats, e injetou grana suficiente, junto com a RB e outros investidores, para a produção dos 65 episódios iniciais. Mas como é que será que foi relativamente fácil para o Arthur e para o Julius conseguir esse investimento todo para tirar aqueles homens felinos do papel das artes conceituais e transformar num dos maiores sucessos dos anos 80? O que será que rolou? Bom, foi simples. Primeiro eles fizeram um caminho que a maioria das produções faz até hoje, criando uma bíblia com todo o conceito, artes, planejamento e tudo mais. Para isso, foi chamado Leonard Starr, parceiro de longa data da RB e também conhecido desenhista de tiras em quadrinhos e cómics com trabalhos publicados desde os anos 40, a era de ouro das histórias em quadrinhos, como os gibis do Namoro Príncipe Submarino e também do Tocha Humana original.
e o Leonard Starr desenvolveu todo o conceito da destruição de Thundera, a partida dos Thundercats para o Terceiro Mundo, a luta contra o Mon-Ra e os mutantes, a lendária Toca dos Gatos, os veículos, como também o lendário Thunder Tank. Eu não vejo ninguém, nem mutantes, nem bestiais. Posso apostar que estão nos aguardando aí por perto. E foi o Leonard Starr que, juntamente com Toby Wolff, desenvolveu toda a personalidade dos Thundercats, já que, segundo eles, cada uma delas deveria ser única para que cada criança dos Estados Unidos e do mundo se identificasse particularmente com algum dos Thundercats. Seja com o Lion e a sua inocência e coragem, com a valentia, calma e agilidade da Cheetara, a força e inteligência do Pantro, a bondade e sabedoria do Tiger, ou mesmo a energia e curiosidade dos gêmeos Willy Kit e Willy Cat. E é interessante que foi justamente durante esse processo de criação que todo o desenvolvimento dos Thundercats foi criado e eles foram chegando até onde a gente conhece tão bem hoje. Por exemplo, durante as primeiras ideias, a Cheetara se chamaria Cheetah, o Pantro seria Panther, o Tigra seria Tiger, o sábio Jaga seria Jagur, e por aí vai, um nome mais marcante que o outro. Inclusive, o Lion seria Lionel, e aí alguém notou que isso estava muito parecido com a pronúncia do Lionel Rich, e aí foram lá, para não ficar coisa meio estranha, apagaram um L e colocaram um O no lugar, deixando ele praticamente mudo, como a gente chama hoje, Lion. E o Leonard Starr seguiu certinho a cartilha da jornada do herói descrita em O Herói de Mil Faces, do escritor Joseph Campbell, e usou principalmente o líder Lion e o seu crescimento repentino e amadurecimento como rei do clã dos Thundercats para criar um link com as crianças que assistiriam o desenho. Inclusive, em março de 1984, quando começou a produzir a Bíblia do desenho, o Leonard Starr escreveu um memorando para a RB dizendo que os Thundercats, apesar de viverem um mundo de fantasia, deveriam ter problemas cotidianos, citando o sucesso do Homem-Aranha com todos os problemas do dia a dia enfrentados pelo Peter Parker e como isso influenciava inclusive nas aventuras do super-herói. E o Leonard Starr, junto com o Toby Wolff, tiveram o apoio de muita gente na criação desse processo todo. E o auxílio veio principalmente do Mike Jermican, que era diretor criativo da RB há mais de 20 anos, inclusive ajudando na mudança dos primeiros nomes, como a gente já falou por aqui, e ainda sendo responsável por criar a logo incrível com o nome dos Thundercats. Essa é de responsa. Mas vocês se lembram da Topcraft, aquele estúdio japonês com quem a RB já tinha fechado negócio outras vezes, já tinha feito alguns trabalhos juntos, inclusive o filme O Último Unicórnio? Pois é, foi com eles que a RB fechou para produzir os 65 episódios do desenho. Inclusive, olha, tem uma curiosidade bem legal, no episódio O Terrível Mão de Martelo, a gente tem uma aparição especial do unicórnio do longa de 1982, uma espécie de homenagem à parceria anterior da RB com a Topcraft. Que interessante. Olha, e não tem como negar, até hoje essa decisão da dupla Rankin Bass de pegar os japoneses para fazer a animação do desenho foi acertada demais, diz aí. O que também chama a atenção foi o cuidado com a produção de cada um dos episódios da primeira temporada e que na grande maioria tiveram roteiros pelas mãos do próprio Leonard Starr, junto com o inglês Peter Lawrence e também o Stephen J. Perry, um roteirista também vindo do mundo dos quadrinhos. Agora, vocês sabiam que a RB tinha dentro da equipe um psicólogo consultor para ajudar ali na concepção dos episódios dos Thundercats? Bom, quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que principalmente lá nos anos 80, a indústria de desenhos animados sentia a pancada cada vez mais pesada das associações de pais, que atacavam sem dó nem piedade qualquer produção que ousasse um pouquinho mais no enredo ou mostrasse algo meramente violento. Com isso em mente, a RB contratou o Dr. Robert Quizzes, especialista em psicologia infantil, para trabalhar especialmente no desenho animado dos Thundercats. E olha, o estúdio gostou tanto do resultado final que o Dr. Quizzes continuou trabalhando com a RB no desenho seguinte, os Silverhawks. Bom, o Dr. Robert foi encarregado de ler e avaliar cada roteiro que era escrito para garantir que cada episódio tivesse realmente uma lição de moral positiva de fundo para a história do dia.
Então, o doutor chegou até mesmo a elaborar relatórios para cada um dos 65 episódios da primeira temporada, que ele entregava para a galera criativa saber se estava no caminho correto. Tanto é que a RB se orgulhava de ter um desenho de aventura e fantasia, mas que era totalmente apropriado para as crianças, segundo a visão até mesmo dos mais protetores dos pais. Obviamente, nada é unânime nesse mundo e o desenho também não escapou de sofrer alguns ataques bem ferrenhos. Principalmente, lá vem ela de novo, a ativista Peg Charon, que todo mundo sabe, né? Quem já viu o vídeo do Rambo, quem já viu o vídeo dos Galaxy Rangers, sabe que a mulher comandava uma associação chamada Action for Children's Television e tentou boicotar a vinculação de qualquer comercial de brinquedos atrelado ao desenho, já que isso significaria o fracasso da franquia. Mas não teve jeito, a campanha não foi para frente e o desenho foi um grande sucesso, como todo mundo sabe, vendendo também toneladas de brinquedos produzidos pela LJN. Introducing the evil mutant warriors, Ratero, Vulture-Man, Groom the Destroyer, battle against Lion-O and the new Thundercat allies, Hatchet-Man, Snowman, Tusker Warrior, the battle is on for the Sword of Omen. Aliás, entre todos os vídeos que os Thundercats já tem aqui no canal, e são muitos, tem um só falando da chegada dos brinquedos nos Estados Unidos e também no mundo todo. Fica a dica. E com tudo pronto, a Telepictures entregou para os canais dos Estados Unidos os 2 primeiros episódios como se fosse um tipo de minissérie, sendo exibidos durante a última semana de janeiro de 1985, preparando o terreno para a chegada da série completa daquele jeitão. Feel the magic, hear the roar, the Thundercats are here! Thundercats, ho! A team of brave and bold superheroes with Panthro the Deadly, a master of the fighting art. And a little more. A master mechanic. Panthro is the builder of the thundering Thunder Tank. Panthro the Deadly, a member of the mighty Thundercats. Don't miss the action. Thundercats. Weekday mornings at 8:30 on Super 55. E olha, essa estratégia inicial deu mais do que certo. Esses 2 episódios iniciais tiveram altos índices de audiência. A série completa mesmo só chegou em 9 de setembro de 1985, estreando em mais de 80 canais locais, quase todos filiais de grandes redes, e na maioria deles foi líder de audiência na faixa etária entre 2 e 11 anos de idade naquele ano de 1985. Acorde lá, eu sou eu, o velho Snarf. O que está fazendo, Snarf? Vai embora! Oi! Mas o quê? Oh, a cápsula de suspensão? Mas como é que ela ficou? Para aumentar o sucesso, a primeira temporada foi vendida para mais de 30 países já em 1986, incluindo, é claro, o Brasil, onde fez muito sucesso. No próximo domingo, Monra consegue uma poderosa bomba capaz de destruir o terceiro mundo. Thundercats, aventura inédita. Próximo domingo. Aliás, segundo uma pesquisa de uma TV britânica feita em 2005, Thundercats ficava no 52º lugar entre os 100 desenhos mais populares de todos os tempos no Ocidente. E ainda, uma pesquisa da IGN feita em 2009, mesmo com o passar do tempo, ele figurava em 49º lugar dos desenhos norte-americanos preferidos de todos os tempos. Bom, também é bem curioso saber que Thundercats foi o último trabalho da tradicional Videocraft International, já que antes mesmo do desenho estrear oficialmente como série nos Estados Unidos, a Topcraft acabou falindo em junho de 1985 e foi dividida entre 2 empresas. Uma é a hoje conceituadíssima Ghibli Studios, e a outra parte se tornou a Pacific Animation, que inclusive continuaria sendo responsável pela animação das temporadas seguintes dos Thundercats e também dos Silverhawks e dos Tiger Sharks. Olha, e por falar em Silverhawks, todo mundo sabe que os Thundercats ainda tiveram uma segunda temporada, mas a RB, que não era boba nem nada, já começou todo o conceito dos Silverhawks quando a primeira temporada dos Thundercats ainda estava no ar. Wings of silver, birds of steel. Silverhawks, partly metal, partly real. Mas olha, eu acho que isso é papo para um outro vídeo. O que é que vocês acham, hein? A gente pode fazer um vídeo dos Silverhawks igualzinho a esse dos Thundercats, hein? Eu acho que seria legal demais, mas vocês que mandam comentando aqui. Comentem também
que vocês acharam dessa história toda. Deu um trabalhão para pesquisar, mas eu acho que ficou bem legal. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se gostarem e tá chegando agora aqui no canal, que tal se inscrever e badalar o sininho e também aproveitar para conhecer as nossas redes sociais. Tem muita coisa legal. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.